vamos falar sobre o transplante de árvores e palmeiras com ajuda ou sem ajuda. Esse é um tema bastante polêmico, tem bastante coisa para a gente discutir aqui. Afinal de contas, a gente mantém a ajuda ou a gente tira a ajuda nesse processo? Por que isso é muito polêmico, o termo, a questão do transplante com ajuda ou do transplante sem ajuda? Porque tem muitos técnicos que recomendam o transplante de árvores e palmeiras mantendo o torrão, aquela parte das raízes, embalado com a juta. Então, muitos técnicos, muitos profissionais indicam o plantio ou o transplante de árvores e palmeiras adultas, mantendo o torrão embalado, embrulhado na juta. E aí põe no berço de plantio ou na cova, chame como você preferir, coloca a árvore e a palmeira no berço de plantio, cobre com terra, aquilo está embalado com a juta e beleza. O argumento que se usa nessa prática é de que a juta é um material biodegradável e por isso vai se decompor dentro dos primeiros meses ou do primeiro ano após o transplante. Outros profissionais, e eu me enquadro nessa segunda categoria, outros profissionais, comigo incluído, recomendam que a juta seja totalmente removida, que o torrão, depois que a árvore ou a palmeira esteja já assentada no berço de plantio, na cova, que a gente remova totalmente esse material de embalagem do torrão para que a árvore ou a palmeira seja plantada com ali terra com terra. A terra do torrão em contato direto com a terra do jardim que essa árvore ou palmeira foi colocada. Então, eu quero abordar com vocês por que alguns profissionais recomendam com a juta, por que outros profissionais recomendam sem a juta. E eu não vou fazer aqui o advogado do diabo, eu não vou ficar aqui criando um cabo de guerra, eu vou tentar ser o mais imparcial possível para que você possa fazer as suas escolhas dentro da sua visão técnica. E claro, aqui eu vou instruir você dentro das melhores práticas, dentro daquilo que a gente tem de conhecimento sobre o assunto, para que você possa fazer uma escolha acertada dentro daquilo que você acredita. Por que eu estou colocando na casa do acreditar, da visão técnica? Porque tem muito pouco artigo científico nessa área, dentro desse tema, para que a gente possa ter um embasamento sólido e possa ali colocar um peso da verdade em cima da nossa prática adotada. Então, como a gente carece de informações científicas mais sólidas, mais consolidadas, com maior volume, a gente tem que ir, então, pela nossa visão técnica mesmo, e eu vou tentar aqui ser o mais imparcial possível para conduzir você dentro desse entendimento. A gente precisa entender, no final das contas, o que é o transplante de árvores e palmeiras, por que se usa juta, né, desde o princípio, desde da produção dessa muda, dessa árvore, dessa palmeira que vai ser transplantada, e a gente tem que entender o que é a juta, para que a gente possa chegar na nossa conclusão. Porque a gente tem que entender todas essas etapas antes de sair acreditando em alguma coisa e reproduzindo só de orelhada uma prática, uma técnica que às vezes não vai ser a mais acertada. Bom, o que é o processo do transplante, né? A gente tem lá uma árvore adulta, a gente tem lá uma palmeira adulta. Essa árvore, essa palmeira já está devidamente enraizada no ambiente em que ela se encontra. Suas raízes são grandes, suas raízes são amplas, são longas, não necessariamente profundas, mas suas raízes são necessariamente longas. Então, as raízes das árvores e das palmeiras têm essa preferência de crescimento horizontal, horizontal no solo, para que possa ter esse efeito de ancoragem, né? Essa ancoragem ela vai acontecer com as raízes se distribuindo de forma horizontal no solo. Não é comum que as árvores tenham raízes muito pivotantes e muito profundas nesse sentido vertical, porque raízes que crescem dessa maneira, elas têm muito pouca função de ancoragem. Às vezes é uma raiz que está lá tentando buscar água em profundidade, no subterrâneo profundo, é uma raiz ou outra que isso vai acontecer. Mas as raízes predominantes, o maior volume de raízes das árvores das palmeiras, são
laterais, são horizontais, tudo bem? Então, quando a gente vai preparar uma árvore, uma palmeira para o transplante, nós vamos cortar essas raízes. É um processo de poda de raízes, é um processo de mutilação mesmo. Nós vamos cortar esses órgãos que são tão importantes para a árvore e para as palmeiras, e a gente vai formar isso numa bolinha, num torrão, e que isso vai ser o universo da árvore ou da palmeira nesses primeiros meses depois que ela foi tirada desse lugar e colocada num novo jardim, num novo solo. E aí essas raízes precisam se regenerar e voltar a explorar esse ambiente, proporcionando suas funções de absorção de água, de nutrientes e de ancoragem. Então isso vai ser muito importante, que esse processo ocorra da forma mais rápida possível para as árvores e para as palmeiras, porque uma árvore ou uma palmeira que tem um enraizamento lento, ela fica muito exposta às forças de vento, né? Se empurra do vento toda hora, isso vai prejudicando esse enraizamento. E uma árvore ou palmeira que tem um enraizamento mais lento, demora mais para se adaptar ao jardim, ao local de plantio. Demora mais para absorver água e nutrientes. Demora mais para retomar o seu crescimento. Então, o que a gente deseja no processo do transplante é que haja muito pouco estresse para a árvore e para a palmeira, apesar de que eu sempre falo que todo processo de transplante é um processo de risco, sempre vai existir um risco muito grande de perder essa árvore, essa palmeira, porque no final das contas, gravem essa informação, no final das contas, árvore e palmeira não foram feitas para sair do lugar. Nós, humanos, com o nosso desejo de mudar e modificar o ambiente, que descobrimos que é possível tirar uma árvore ou uma palmeira de um lugar e passar para o outro. Mas a natureza desses seres vivos não é sair de um lugar para o outro. Uma árvore, uma palmeira, depois que nasceu, germinou de uma semente, esse vai ser o seu local definitivo. Então, toda vez que a gente vai contra a natureza de um ser vivo, nós estamos colocando uma pressão, um estresse muito grande sobre eles. E o ideal aqui, no processo de transplante, esse estresse seja o menor possível. E aí, quando a gente pensa em proteger essas raízes remanescentes que foram recortadas na forma desse torrão, a gente precisa embalar esse torrão para que o nosso transporte seja seguro. Se aquela árvore, aquela palmeira foi removida do solo, só tem aquelas raízes que sobraram naquele torrão, essas raízes são o soro, os aparelhos que estão conectados na vida da árvore ou da palmeira. Então isso é muito precioso para esses seres vivos. Essas raízes remanescentes são literalmente a última reserva, o último resquício, o seu último órgão de absorção de água e nutrientes. Então, as raízes dos torrões precisam ser muito bem protegidas contra impactos, contra vibração, contra dessecação. Esse torrão não pode secar. Secar um pouco é até recomendável para ele manter estrutura, integridade e firmeza. Mas secar totalmente, como eu já vi várias vezes acontecer, isso não é recomendável. Um torrão totalmente seco é um torrão que demora para se reidratar, raízes morrem nesse processo e a gente não quer raiz morrendo, tá bom? Então a gente precisa proteger esse torrão a todo custo. E aí nós vamos usar esses materiais para embalar esses torrões que foram feitos no processo ali de retirada dessas raízes para mover a árvore ou a palmeira de um lugar para o outro. São vários materiais que podem ser usados nessa embalagem, mas vamos falar aqui da juta, que é o tema da nossa live. Tudo bem? Então agora a gente entende a função da juta. A juta é um material de embalagem para que o torrão seja protegido, fique firminho, como uma tala, como uma atadura, como um gesso de um braço quebrado. Então isso serve para proteger esse torrão no processo do transporte. Agora a gente tem que entender o que é a juta para a gente poder caminhar e seguir adiante nessa nossa conversa. A juta é uma fibra natural que é extraída de algumas espécies vegetais diferentes. Dependendo do lugar do mundo em que essa juta é produzida, a composição vai mudar. Quem inventou o tecido juta foram os japoneses,
Então essa é uma tecnologia japonesa lá de 1500, 1400 ou até antes, não sei qual é a origem da juta na história, mas a juta é um tecido que foi desenvolvido pelos japoneses. No Brasil, a nossa juta é produzida pela planta juta mesmo e pela malva, são as duas principais espécies de planta que dão origem às fibras que são entrelaçadas para formar o fio da juta e depois isso é passado num tear industrial que vai formando as tramas desse tecido. Dependendo do lugar do mundo, como eu já falei, a composição da juta pode ser diferente. Tem lugares do mundo que fazem, inclusive, juta com cannabis. Uma mistura, uma mescla de juta com cânhamo, com as fibras da cannabis. Aqui no Brasil não é comum, a gente usa mais essa composição mesmo de malva com juta para fazer a nossa juta industrial. A juta, por ter origem vegetal, é um material sim biodegradável. Então a juta, por natureza, é um material que se decompõe facilmente quando ela é enterrada. Então a gente pode ter essa impressão de que toda a juta, quando ela é embalada no torrão, né, o torrão é embalado com a juta, esse material ele vai se decompor por conta da sua origem. Bom, isso é complexo, isso é bem complexo, e aí agora eu vou entrar nos pormenores, no problemão dessa situação. Por quê? A juta ela é dividida em duas categorias, basicamente. A juta industrial crua, ou como a gente pode chamar de juta não tratada, e temos a juta industrial tratada. A juta industrial crua, não tratada, ok, são as fibras entrelaçadas da malva e da juta na trama, pronto, botou para vender. Agora, a juta tratada, a juta industrial tratada, ela recebe, e eu imagino, eu não tenho certeza como esse tratamento ele acontece de fato, mas eu imagino que pode variar conforme a indústria, conforme o fabricante. Parece que tem tratamento alcalino da fibra da juta, parece que tem entrelaçamento da fibra da juta com fio de plástico, parece que tem tratamento da juta com resina epóxi para manter a durabilidade da juta. Porque, como ela é muito biodegradável, a indústria que vai produzir a juta como embalagem, sacaria, forro, sei lá, para finalidade que seja, a indústria quer que essa juta seja muito durável. A indústria não quer que a juta se decomponha em 6 meses, em 1 ano. A indústria quer que a juta dure anos, para a finalidade que seja que for comercializada. Então, é muito complexo, porque a gente não tem como saber, a não ser que a gente compre a juta diretamente de um fornecedor que ateste para a gente que aquela juta é crua. Se nós estamos reaproveitando juta de sacaria, saco de café, saco de arroz, saco de grão de germen de trigo, sei lá. Se nós estamos reaproveitando saco de juta industrial que foi usada para outras finalidades antes de chegar no nosso processo de transplante, é muito complexo, é muito difícil que a gente consiga, só de bater o olho ou de sentir, né? É muito difícil que a gente consiga identificar o que é uma juta crua de uma juta tratada. No artigo científico, um dos pouquíssimos, tem muito pouca informação sobre isso, gente, muito pouca pesquisa sobre isso, mas tem um artigo muito bem, que foi muito bem desenhado, aliás, que foi muito bem ali delineado na pesquisa, de 1997, ele foi publicado no Jornal de Arboricultura nos Estados Unidos. E nesse artigo, o pesquisador ele fez um teste com 120 mudas de árvores, com um torrão de 40 centímetros mais ou menos, e 1,5 metro a 2 metros de altura essas mudas de árvores. Então foram 120 mudas de árvores entre jutas tratadas e não tratadas, para ver se a juta tratada se decompõe rápido e se a juta não tratada se decompõe rápido ou devagar.
e também para ver se a presença da juta interfere no enraizamento dessas mudas. Então é uma pesquisa bem legal. Eu vou compartilhar com vocês aqui na tela. Se vocês quiserem dar um print e buscar esse artigo depois, tá no Google. Deixa eu colocar aqui. Esse artigo científico, ele fez então esse teste com juta tratada e juta não tratada em 120 mudas de árvores com altura entre 1,5 m a 2 metros. O que esse pesquisador identificou nesse trabalho que ele fez? Ele identificou que a juta não tratada, ou seja, a juta crua, ela se decompõe muito rapidamente. Em cerca de 6 meses, ele já começou a notar que grande parte das mudas que foram plantadas com o torrão embalado na juta crua, na juta não tratada, grande parte dessas mudas já estavam com o torrão totalmente já exposto. A juta já estava praticamente toda decomposta. Ainda mais ao longo de 12 meses já estava quase tudo decomposto. Isso mostra pra gente que, bacana, uma juta crua é de fato biodegradável e muito capaz de se decompor rapidamente no tempo, no solo. Ao mesmo tempo, nesse mesmo processo, a juta que foi tratada, então o pesquisador estava vendo lá a juta crua e a juta tratada. A juta crua decompõe rápido. Ele viu que a juta tratada, ao longo de todo o ano do experimento, depois de um ano do experimento, ela estava praticamente intacta. Ela não se decompôs. Ela estava praticamente igual de quando as árvores foram plantadas no início do experimento. Então isso mostra pra gente que é muito importante conhecer a origem da juta para saber se ela é de fato crua ou se ela é tratada. Uma juta tratada vai durar por muitos anos, isso é a palavra do autor que eu estou citando aqui. Uma juta tratada vai durar por muitos anos no solo sem se decompor. E o pesquisador identificou que a presença da juta tratada, por não haver sinais de decomposição, essa juta tratada interferiu negativamente no enraizamento das árvores, provocou um certo estrangulamento das raízes das árvores que foram conduzidas nesse experimento. J. Jardinagem. A juta é diferente de estopa? É que é nome popular, né? Assim, dependendo da região que você tá, J. Jardinagem, pode ser que o material seja chamado de outro jeito, né? Eu sei que algumas pessoas podem chamar de estopa também. E, gente, muito importante, eu estou falando aqui de juta, que é um tipo específico de tecido. Eu não estou falando aqui de rafis. Rafis é a palmeira. Não estou falando aqui de ráfia. Ráfia é um outro material. E ráfia geralmente é um nome que a gente dá para uma trama de plástico, de fios de plástico. Então ráfia é diferente de juta. Ráfia, a gente não pode fazer o plantio de árvores e palmeiras na ráfia porque é plástico e o plástico não se decompõe na velocidade necessária para que as árvores e as palmeiras possam ter um bom enraizamento. Estamos falando aqui de juta, que é um material de origem vegetal, que é uma fibra vegetal. E a princípio é biodegradável, tá bom? Mayra Ruessing, sabe dizer onde se encontra a juta natural no Brasil? Mayra, pelas pesquisas rápidas que eu fiz aqui na internet antes de começar essa live, só para me inteirar um pouco de como está o mercado de comercialização de juta, para ver se tinha alguma curiosidade para eu complementar, eu vi que tem muita indústria de juta, fabricante em escala industrial, no Amazonas. Então tem muita fábrica em Manaus de juta. Rose Paisagista falou, uso plástico tipo filme. Olha, pessoal, as embalagens feitas de plástico, qualquer material que seja, elas precisam ser removidas. Aí já não tem mais nem discussão se pode ou se não pode. Não pode mesmo. Então toda embalagem plástica deve ser removida do torrão no momento do plantio. Tá? A gente não pode plantar a árvore ou a palmeira embrulhada no plástico. O plástico é usado, principalmente aquele plástico filme, mas é o plástico filme industrial, que é um rolo grande, né? Então ele é bem largo. Esse plástico filme pela praticidade, é um material que expande, que se molda em volta do torrão, é leve, mas não pode ser plantado com ele, tá? E reforço, ráfia também não pode.
Pessoal, então vejam que a gente tem essa situação, né, da juta tratada e a juta não tratada, e eu já encontrei várias situações de árvores que foram plantadas, embrulhadas na juta e acabaram caindo, não necessariamente obrigatoriamente por conta da juta, porque isso é muito difícil da gente botar o dedo e falar foi obrigatoriamente por causa da juta, não necessariamente, mas pode ter sido uma soma de fatores. Assim, a juta não se decompôs, essa juta presente por muito tempo, segurando o desenvolvimento das raízes, acarretou numa árvore com um sistema radicular fraco, por isso a árvore em si cresceu pouco, e aí a árvore, enfim, foi exposta a vários outros problemas, estresses, pragas, brocas, e acabou morrendo. Mas eu já peguei várias situações de árvores que foram plantadas na juta, e mesmo depois de 8 anos, 10 anos, a juta estava perfeitamente intacta em volta do torrão. Inclusive, eu separei aqui para mostrar para vocês algumas imagens que a engenheira agrônoma paisagista Marcela Carvalho compartilhou comigo, e eu vou mostrar para vocês. Olha só, dessa jabuticabeira, essa aqui é uma foto mais ampla, né? Que a gente consegue ver bem a cara da jabuticabeira. Vejam que mesmo com um torrão embalado na juta, a jabuticabeira não perdeu tanto vigor assim. Então não é um atestado de morte, plantou na juta, deu tudo errado, vai morrer em 5 meses. Não, mas é uma situação complexa. Reparem no torrão, na quantidade de raízes. Eu vou colocar uma foto mais perto aqui. Então vejam só como foi um enraizamento deficiente. A gente vê bastante raiz, né, na parte mais superior do torrão, saindo ali, tentando explorar o solo, mas não é com volume, não é com qualidade. As raízes são muito finas ainda, e na parte de baixo do torrão não tem nenhuma raiz praticamente. Claro, reforço aqui que é muito mais comum a gente encontrar um volume maior de raízes, sim, na superfície do solo, de crescimento horizontal, mas um pouco de raiz saindo embaixo também é importante. Não é que não tem nenhuma, mas é que as raízes vão ter esse desenvolvimento horizontal. Aqui a gente vê essa parte de baixo do torrão careca de raízes praticamente, né? Então isso acaba sendo bastante complicado. Eu quero mostrar para vocês também uma foto, na verdade é um print que eu dei, dessa reportagem aqui. Então esse site é um site de notícias que essa pesquisadora, Emily Suihart, ela é da Universidade de Illinois, e aí ela mandou essa foto para que essa notícia fosse ilustrada. Então vejam também aqui uma árvore que acabou caindo, e a árvore revelou no processo de queda que o torrão está intacto praticamente, aqui embrulhado na juta. Foi produzida uma quantidade grande de raízes. Muitas árvores também podem cair, mesmo não tendo esse problema de ter sido plantada com a juta. Então vejam, não é porque tem a juta que sempre vai ser a causa da juta. E não é só porque não plantou com a juta que vai dar certo 100% das vezes. Lembrando, transplante é uma operação de risco sempre. Mas é muito curioso a gente ver que também não tem nenhuma raiz saindo na parte de baixo. Muito curioso, né? Então isso é muito interessante da gente notar também. Ter essas experiências visuais de mundo. Para fazer o contraponto aqui, que eu estou mostrando para vocês os problemas que são, né, que a gente encontra quando a gente faz o plantio de árvores e palmeiras com o torrão embalado na juta, que a gente não sabe se é tratado ou se não é tratado, né? Então a juta não tratada vai demorar... deixa eu voltar aqui. Antes de eu colocar esse manual aqui para vocês, deixa eu só avisar um negócio. Essa foto que a Marcela Carvalho me mandou, que a paisagista Marcela Carvalho me mandou, essa jabuticabeira, ela tem 10 anos de plantada. Tá? Então é uma juta que permaneceu assim íntegra, quase que inteira, por 10 anos. Então vejam que essa é uma juta, não, é uma juta tratada. E não tinha como saber, né? A não ser que você tenha certeza do seu fornecedor, o seu fornecedor entrega o material atestando para você que aquela juta é crua, não foi tratada e por isso biodegradável em um tempo curto. Se você não tem essa informação, a chance de você
se lascar é grande, né? Então, vejam só, essa juta aqui tem 10 anos de plantio e ficou inteira dessa maneira. Então vejam que nós temos essa situação complicada, tem que saber a origem da juta. E aqui, como eu estava mostrando anteriormente, é um manual da União Europeia, é um manual de boas práticas de manejo de árvores urbanas. E tem alguns países na União Europeia, se eu não me engano, Portugal, posso estar enganado, mas eu acho que é sim, Portugal, é lei que as árvores sejam plantadas com o torrão embalado na juta, e não só na juta, que o torrão seja aramado, ele seja envolvido, sabe aquelas telas de alambrado? De alambrado de campinho de futebol? Vocês conseguem visualizar isso? Essa tela de alambrado, ela ajuda a manter o torrão, então se envolve, se embrulha o torrão também nessa tela de alambrado. Então primeiro você escava, faz o torrão, depois você embrulha na juta e depois você amarra isso com essa tela de alambrado de metal. Então a União Europeia, essa Comissão de Arboricultura da União Europeia, colocou como recomendação no seu manual de que todas as árvores sejam transplantadas mantendo a juta no torrão e o alambrado de metal. Essa Comissão de Arboricultura da União Europeia recomenda fazer o plantio na juta e no alambrado. Nos Estados Unidos, tem vários professores de universidades americanas que não aconselham essa prática. Tem vários pesquisadores que recomendam fortemente que seja tudo removido, que a árvore tenha que ser plantada com um torrão nu no solo. É terra com terra, não tem que ter juta, não tem que ter arame, não tem que ter alambrado, não tem que ter nada. É terra com terra. Então vejam que existem muitos impasses. E essa pesquisa que eu encontrei e mostrei para vocês de 1997 é uma das únicas que a gente encontra sobre o efeito do plantio da juta no torrão. E agora vocês já sabem, o que vai fazer a diferença do plantio, do sucesso do plantio, é a qualidade da juta. Ela é tratada ou ela é crua? Isso a gente tem que saber. Tudo bem, vocês entenderam isso? É muito importante que vocês enxerguem esses detalhes que eu estou trazendo para vocês. Dúvidas? Coloquem aqui, esse é o momento da gente conversar e trocar essas ideias. Gabriel, posso fazer então o plantio com o torrão embalado na juta crua, na juta que não foi tratada? Pode. A juta crua, a juta que não recebeu tratamento químico, ela vai se decompor rapidamente. E essa juta, nesse processo de decomposição, vai ser totalmente incorporada na vida do solo. Quando a juta ela é tratada, quando a juta é industrial tratada, geralmente para fazer sacaria de café, de grãos de arroz, de grãos de gérmen de trigo, essas jutas que são redesignadas, que são reaproveitadas, geralmente são jutas tratadas. Isso significa que elas vão permanecer por anos no solo. Nesse caso, eu não recomendo que elas sejam mantidas em volta do torrão quando você fizer o transplante. Aí você vai fazer o transplante e vai remover depois que você colocar a árvore no berço de plantio. Então essas são as minhas recomendações e deixo aqui para vocês o conhecimento para que vocês possam direcionar melhor a visão técnica e as escolhas técnicas de vocês. Não estou aqui trazendo nenhum determinismo, tem que ser assim e ponto final. Mas tomem muito cuidado, porque nós, pela experiência e pelo que eu troco com outros profissionais, nós observamos que a juta tratada permanece no solo por anos, 10, 12, 15 anos, atrapalhando o desenvolvimento das raízes. O plantio na juta crua, sim, se decompõe rapidamente. Depois de 6 meses a 1 ano, a gente já não tem mais nenhum sinal da presença desse material no solo, tá bom? E em relação ao processo de transplante, às vezes pode gerar um pouco de confusão das pessoas pensarem, mas calma aí, então eu vou tirar a juta em que momento, né? Depois que você assentou a sua árvore, a sua palmeira na cova ou no berço de plantio.
não é para tirar a juta enquanto você está com a árvore balançando no caminhão Munk. Não é para retirar a juta enquanto a árvore está balançando no guindaste. Você não pode deixar o torrão assim desprotegido dessa forma. Você só vai tirar a embalagem depois que a árvore ou a palmeira já estiver devidamente encaixada no berço de plantio ou na cova de plantio, dependendo de como você prefere chamar. Esse é o momento que, depois que a árvore já está ali apoiada no chão, aí você pode tirar, não tem problema nenhum, já está parada, né? Já está sentada, então se você tirar a juta não vai desmoronar aquele torrão. Tudo bem, pessoal? Ah, Gabriel, mas não quero tirar a juta mesmo tratada. Então, não vou tirar porque o viveiro me deu garantia. E se eu tirar a juta, eu quebro a garantia do viveiro. E existem algumas situações assim. Conheço alguns viveiros que dão a garantia apenas se a árvore ou a palmeira for plantada com o torrão embalado na juta. Visões técnicas, né? Tudo bem, não estou aqui para combater nenhuma visão técnica de outros colegas. Mas quero fazer o plantio na juta mesmo assim. Se a juta tiver com uma camada muito grossa, ou camada dupla, assim, pega um canivete, você não precisa, né? Enfim, se você não quiser, eu já coloquei a minha recomendação aqui de que, com base em artigo científico, a juta tratada não se decompõe rapidamente, demora anos, né? Mas você pode fazer rasgos na juta, né? E aí ajudar de alguma forma as raízes, mesmo sem tirar toda a juta, né? Eu ainda acho que esse não é o cenário ideal, mas reforço aqui, são visões técnicas diferentes, estou aqui para dialogar com todo mundo. Daniel Pereira falou, fiz o plantio com esses cortes na lateral do torrão, na juta, e o buraco, imagino que o berço de plantio, né? Uma cova quadrada. Bacana, legal. Em relação à cova quadrada ou cova redonda, gente, não tem nenhuma diferença entre esses dois formatos de cova. Tem uma pesquisa também meio antiguinha, dos anos 90, eu acho, pode ser que seja até um pouco mais velha, mostrando que o formato das covas de redondo ou quadrado não faz diferença no enraizamento. O que foi mais notado em termos de enraizamento é a cova do tipo bacia, ao invés de ser uma coisa, né, reta assim, foi notado que cova do tipo bacia tem um enraizamento mais rápido, promove um enraizamento melhor das árvores. Mas é uma pesquisa que estudou uma espécie ou uma ou duas espécies de árvores. Essas espécies de árvores são exóticas, a pesquisa foi feita nos Estados Unidos, então a gente não sabe se isso é uma verdade para todas as árvores. Então, importante isso também, né? Mas não tem diferença nenhuma. Você pode plantar na cova quadrada ou na cova redonda do jeito que você ficar mais confortável fazendo. Reforçando o nosso entendimento, juta tem a crua e tem a tratada. Pelas pesquisas científicas e pela experiência minha e de vários outros colegas paisagistas que compartilharam conhecimento comigo, a juta crua se decompõe rapidamente no solo. A juta tratada pode durar mais de 10 anos intacta no solo, atrapalhando o desenvolvimento das raízes. A gente só vai saber se a juta é crua ou se a juta é tratada se a gente tiver certeza do nosso fornecedor. Essa juta é crua ou essa juta foi tratada? A gente só vai saber quando a gente tiver confirmação do fabricante da juta. Geralmente, juta que está sendo reaproveitado de sacaria são jutas tratadas, porque o fabricante da juta, para a finalidade de sacaria, não quer que seja comercializado um saco de café que, se molhar, ele rasga, não é verdade? Então essas jutas de sacaria, geralmente elas são tratadas, e se a gente reaproveita para fazer a embalagem de torrão em práticas de viveiro, entenda que essa juta vai ficar décadas no solo sem se decompor, podendo prejudicar o desenvolvimento das raízes, conforme a gente viu na pesquisa de 1997 que foi publicada no Jornal de Arboricultura nos Estados Unidos. Apesar disso, existem manuais como o Guia de Manutenção de Árvores, né, da Comissão Europeia de Arboricultura. Essa comissão recomenda que as árvores sejam plantadas embaladas na juta. Mas aí a gente está entendendo que, nessa situação, a juta deve obrigatoriamente ser crua, para que ela possa se decompor e permitir um bom enraizamento das árvores, ok?
atenção a esses detalhes. Tenho certeza que o plantio de vocês vai ter muito sucesso com essas informações que eu trouxe. Até a próxima live, uma ótima noite, até amanhã. Tchau, gente, até mais.